Olá pessoas, então olha só, questão do Enem de 2017 de fusível. Ela te fala que o fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente em circuitos. O que acontece é que o fusível é um dispositivo de segurança. Tanto o fusível quanto o disjuntor são dispositivos que impedem a corrente de passar de um determinado valor. Eles desligam a corrente quando ela passa de um determinado valor. Tanto o fusível quanto o disjuntor, então o objetivo é que se a corrente ficar muito alta e poderia talvez queimar, sei lá, o teu circuito, a tua casa, a tua família, eles desligam essa corrente para te proteger. E ele te fala, inclusive, ó, que quando a corrente é maior que a sua máxima, ele queima. Na hora que, desta forma, ele evita que a corrente danifique os aparelhos. A ideia é que ao fusível queimar, a corrente não consegue continuar passando. Então o fusível queima para proteger o resto do circuito, ele se sacrifica pelo teu circuito. E ele diz que no circuito abaixo tu tem uma fonte de tensão U, então ele não está te dizendo quantos volts tem aqui, é uma DDP U. E que a máxima corrente que pode passar nesse fusível, está aqui representado o fusível, é de 500 mA. Ele quer saber a máxima tensão que tu pode ter nessa bateria. Olha só, a primeira coisa que tem que se dar conta é que se tu quer a máxima tensão da bateria, quanto mais volts, mais corrente vai circular pelo circuito. Então, se tu está falando do caso de máxima tensão, quer dizer que está passando no fusível a máxima corrente. Então, a fusível é ótimo, né? A corrente máxima que pode passar nesse fusível é 500 mA. Se tu quer saber qual que é a máxima tensão, vamos considerar que tu tá no pior caso. Então, vamos dizer que tá passando no fusível a máxima corrente que tu pode. Isso quer dizer que tu tá no limite, ele tá prestes a queimar. Então, nesse fusível aqui, estaria circulando uma corrente de 500 mA. E daí eu quero saber quantos volts que tem na bateria. Vou fazer o seguinte, ó. Para facilitar, vamos tentar redesenhar esse circuito para ficar um pouquinho mais simpático, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Vou até apagar essa corrente aqui, mas vamos manter na mente que eu estou considerando o pior caso. Então a corrente que está passando nesse fusível é o máximo possível, esse valor aqui. Imaginem que nesse circuito ó, tem uma bateria, daí lembrem que o lado... Deixa eu até dar um zoom aqui para facilitar, né? O lado... Opa! Falei que ia dar um zoom e não dei. O lado mais grande é o mais, né? O menos grande é o menos, e existe uma corrente elétrica aqui, que sai do positivo. Essa corrente sobe por aqui, e quando ela chega aqui, ó, isso é um nó, isso é uma divisão de fio. E eu quero que vocês percebam que, de certa forma, apesar desse desenho todo bizarro, o que tu tem aqui são dois caminhos. Tu tem um caminho que vem por baixo e um caminho que vem por cima. Vou fazer o seguinte, ó, deixa eu dar uma pintadinha aqui, eu acho que vai ajudar. Quando eu digo caminho que vem por baixo, ó, eu tô falando desse caminho aqui. É esse fio que está dividido em dois, emenda e vem para cá. E quando eu digo caminho que vem por cima, eu estou falando de todo esse caminho aqui, ó. É um fio que vem por aqui, separa em dois e depois emenda. Então, se tu for ver, no fundo o teu circuito é o seguinte, ó. Tem um fiozinho que está vindo lá da bateria. Esse fiozinho que está vindo da bateria, ele se divide em dois caminhos, ó. Um caminho que vai para cima, um caminho que vem para baixo. Isso aqui... deixa eu até mudar as cores, né? Vamos ser um pouquinho coerente. Um caminho que vem por baixo, tá difícil hoje, e um caminho que vem por cima, que eu vou fazer em vermelho. Esse caminho em azul, que é o caminho que veio por baixo, inicialmente, ó, tu tem dois caras, um de 120 e outro de 60, que emendam e formam o 40, ó. Então esse caminho que vem por baixo, na verdade, tu tem dois caras, um de 120 ohms e outro de 60, depois eles emendam e tem ali um resistor de 40, e daí chegou no fim do caminho de baixo. Então esse caminho de baixo, ó, ele se divide em dois, o caminho em azul, depois ele emenda e forma 40, ó. Então o caminho em azul se dividiu em dois, 40 foi para lá. Já o caminho de cima, né, vão acompanhando aquela linha vermelha ali, ó, inicialmente tu passa pelo 60, depois esse caminho de cima se divide em dois. Em um dos caminhos tu tem 30, no outro tu tem 60. Ficou meio torto, mas eu acho que deu para visualizar. E daí ele emenda com o caminho de baixo. E volta a formar o fiozinho que vai seguir seu rumo lá para a bateria. Então aqui eu tenho o caminho em vermelho, ó, 60, dividiu em 2 e emendou. 60, dividiu em 2 e emendou lá.
Daí qual que é a informação? E tudo isso, né, tá ligado na bateria, que tem uma certa voltagem aqui, né, uma certa DDP, que tu não sabe quanto que é a questão chamou de U. E daí isso vai conectar ali. Qual que é a informação que eu tenho sobre esse circuito? Vamos considerar que se eu estou falando, como eu estava comentando, da DDP máxima da bateria, eu estou falando da corrente máxima que circula nesse circuito. Então, a corrente que estaria passando nesse... Eu nem desenhei, ó, mas o fusível está no mesmo fio que o 120. Então, o fusível estaria aqui, ó, do ladinho do 120, no mesmo fio que depois gruda no 60. E eu sei que a corrente que está passando nesse fusível, como a gente tinha comentado, está no seu pior caso. Então, e esse fusível, ó, você tem que perceber, né, que a corrente que está passando aqui, esse fiozinho é o mesmo que esse, ele só dobrou. Então, a corrente que está passando aqui é a corrente que veio daqui, ó. Então, em todo esse fiozinho aqui, na verdade, eu tenho a minha corrente de 500 mA. Só para deixar claro, quando tu fala em miliampere, isso é milésimo de ampere. Para passar de miliampere para ampere, tu divide por 1000. Então, 500 miliampere, 500 milésimos, são 0,5 ampere. São meio ampere de corrente. Então, eu sei que a corrente que está passando... Vamos desenhar aqui, ó. A corrente que está passando nesse fiozinho é 0,5 ampere. Tá, mas tu tem que imaginar que existe uma certa corrente vindo aqui, que eu não sei quanto que é. Vou até fazer em preto aqui, ó. Existe uma corrente, porque a corrente saiu da bateria, isso era a corrente total que sai da bateria. Quando essa corrente chegou aqui, no nó, na divisão de fio, ela se divide. Parte veio por baixo e parte foi por cima. A parte da corrente que foi por baixo, quando chegou aqui, se dividiu em dois. Parte veio por aqui, parte veio por aqui, se divide em dois de novo, né? E depois ela segue. A grande questão é, se tu analisar essa corrente aqui, quando ela foi se dividir, então seria a corrente que vem para o caminho azul. Quando ela vai se dividir entre o 120 e o 60, ela se divide igualmente? Não. Você tem que lembrar que quando a corrente se divide num paralelo, ela prefere o caminho mais fácil. Então, onde tem menos resistência, passa mais corrente. Inclusive, tá vendo que aqui embaixo tu tem 60 de resistência e em cima é 120? Embaixo, tu tem metade da resistência do que em cima. Isso quer dizer que quando essa corrente se dividiu, embaixo, se eu tenho metade da resistência, a corrente que passa embaixo é o dobro da corrente que passa em cima. Então, quando a corrente se divide num paralelo, onde tem menos resistência, passa mais corrente. Inclusive, se eu tiver metade da resistência, quer dizer que aqui nesse fio circula o dobro da corrente. Então, sabendo que em cima circula 0,5, tu sabe direto que aqui tem que circular 1 ampere. Entenderam isso? Metade da resistência, o dobro da corrente. Tá, e quando chega aqui, o 0,5 junta com 1. Então, o que está passando nesse resistor aqui vai ser 1,5 ampere. E daí, isso segue. Ao chegar aqui, vai juntar com a corrente que veio de cima e voltar a formar a corrente total. Não sei quanto que é essa corrente total, não sei quanto veio para cima, mas não precisa. Agora, tu já consegue responder a questão. Pelo seguinte, ó, tu tem que enxergar que tu tem um fio em azul, um fio em vermelho e um fio em preto. De certa forma, eles estão todos em paralelo. Vamos dizer que aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. O fio azul, o fio azul inteiro, ele tem uma ponta em A e a outra em B. O fio em vermelho inteiro, ele tem uma ponta em A, a outra ponta em B. O fio preto, vou sumir com a minha cara feia um pouquinho. O fio preto, ele tem uma ponta em A, a outra em B. Então, o fio preto, o fio azul e o fio vermelho estão em paralelo. Se eles estão em paralelo, quer dizer que eles têm a mesma DDP. Lembra? Paralelo tem o mesmo U. Então, a voltagem total que tem no fio em azul, lembra que no paralelo é a mesma voltagem? Tem que ser igual à voltagem total que tem no fio vermelho, que tem que ser igual à voltagem total que tem no fio preto. Tá, mas quem é que está criando voltagem no fio preto? A bateria. Isso quer dizer que a DDP do fio preto é a DDP da bateria. Então, mas ela está em paralelo com o fio azul. Então, se eu souber quantos volts tem no fio azul, isso me diz quantos volts tem na bateria. Eles estão em paralelo. A voltagem do fio azul é igual à voltagem da bateria, que está em paralelo com ele.
Tá, então eu tenho que descobrir quantos volts tem aqui. Vou descobrir de cara a voltagem da bateria. Ah, não tem que olhar lá pra cima? Não precisa. Vou fazer o seguinte, como é que eu vou descobrir quantos volts tem aqui? Formulinha. Olha só, falou em calcular DDP num circuito, tem basicamente uma formulinha. U é igual a R vezes I. Só tem que ser coerente. Se eu quiser saber quantos volts tem nesse resistor, se eu quero saber a DDP dele, tu faz a resistência dele vezes a corrente dele. Vamos lá, ó. Se eu quisesse saber a DDP naquele resistor, tu faz a resistência dele, que é 40, vezes a corrente que passa por ele, que é 1,5, ó. Então, 40 vezes 1,5, isso vai dar 60 volts. Então, o que eu acabei de calcular é que aqui eu tenho 60 volts. Tá, e aqui quanto que eu tenho? Nesse elemento aqui, por exemplo, U é R vezes I. Se eu quero saber o U daquele resistor, tu faz a resistência dele vezes a corrente dele, ó. A resistência desse cara é 60. A corrente que passa por ele é 1. 60 vezes 1, isso deu 60 volts. Então, eu tenho 60 volts aqui, eu tenho 60 volts aqui. Se tu quiser saber quantos volts tu tem aqui, tu nem precisa fazer a conta. Porque esse cara de cima está em paralelo com o cara de baixo. Então, se aqui tem 60 volts, aqui em cima tem 60 volts também. A grande questão é, quantos volts eu tenho no total nesse fio? Só para lembrar vocês como é que a gente soma DDP num circuito. Quando tu tem, vou sumir com a minha cara feia. Quando tu tem uma associação em série, um resistor do lado do outro, ó, DDP1, DDP2. A DDP total de uma série é a soma. Então, o que eu tô te falando é que se aqui tem 10 volts e aqui tem 5 volts, a DDP total desse trecho seria 15. Quando tu tem um paralelo, a gente não soma os volts, né? Se tu tivesse dois resistores em paralelo, resistência 1, resistência 2, vamos dizer que aqui tem 10 volts, aqui tem 10 volts, tem que ser igual, né? A DDP total do paralelo é igual a do primeiro, que é igual a do segundo. Então, a DDP total aqui seria também 10 volts. Se tem 10 volts em paralelo com 10, tu não diz que isso é 20, tá? No paralelo, tu não soma as DDPs. Então, olha só. 60 volts em paralelo com 60, tudo isso conta como 60 volts. Aqui nem aqui, 10 em paralelo com 10 são 10 volts. 60 volts em paralelo com 60 volts são 60 volts. E daí isso aqui tudo está em série com isso. Daí na série a gente soma. 60 volts que tem aqui mais 60 volts que tem aqui, quer dizer que no total eu tenho 120 volts nesse fio. 60 volts nesse trecho, mais 60 volts aqui. Se eu tenho 120 volts nesse fio, como a bateria está em paralelo com ele, quer dizer que na bateria tem também 120 volts. Dava para calcular... Ah, professor, eu queria calcular a resistência equivalente, eu queria calcular... Pode. Precisa? Não. Eu acho mais fácil fazer assim. Se tu achou muito confuso isso, de somar os volts aqui... Daí talvez seja, eu acho melhor fazer de outro jeito, calculando resistência equivalente, etc. Eu acho que não precisa. Notem que eu não fiz, a única conta que eu fiz foi isso aqui, ó. Então às vezes tu pensa um pouquinho mais e trabalha um pouquinho menos.